Fala galera, tudo bem com vocês? Moçada do nono ano, como é que vocês têm passado? Como tem sido essa semana? Quarta-feira agora foi feriado, espero que vocês tenham curtido, descansado, espero que vocês tenham também dado aquela esparecida na mente e ao mesmo tempo recarregado as energias aí pro restante dessa semana, fim de semana aí chegando e vamos que vamos, maravilha? Bom estar com vocês aqui, mesmo que dessa forma digital, mas é o que temos por enquanto. Vamos que vamos. Maravilha? Galera, nós temos falado muito sobre algumas questões, sobre alguns conceitos, alguns princípios que a gente tem aprendido ao longo do ano. Às vezes a gente é até um pouco repetitivo nisso, mas é muito importante que cada um de vocês possam dar a devida importância para tudo que tem sido falado, para tudo aquilo que a gente tem proposto, para ser feita uma reflexão, para que a gente pense, pondere e, acima de tudo, a gente coloque em prática todos esses princípios, beleza? Mas uma pergunta que talvez surja na mente de cada um de vocês é: qual o intuito de tudo isso? A gente sabe que isso é bom, é notório, a gente constantemente fala, repete sobre isso, a importância de todos nós fazermos uma boa gestão dos nossos pensamentos. Isso é algo importantíssimo, você ter uma saúde emocional, a gente dá uma ênfase legal, todos nós nos preocupamos, ou pelo menos deveríamos nos preocupar com a nossa saúde física, por exemplo, estar bem fisicamente, se alimentar bem, essa coisa toda. É algo que as pessoas falam, repetem muito. Mas quando fala-se de saúde emocional, nem sempre todo mundo está ciente, nem sempre todo mundo dá a devida importância a essa questão. Mas a gente sabe que isso é fundamental para a gente conduzir a nossa vida de forma plena, conduzir a nossa vida de uma forma bacana. Então, priorize esse assunto também, priorize muito esse assunto. Saúde emocional, inteligência emocional. Como fazer uma boa gestão das nossas emoções. Mas por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Além de todos os pontos que nós já temos levantado ao longo do ano, como eu vinha dizendo, como eu estava dizendo, existe uma questão que eu quero falar com vocês aqui, que é a respeito de referência. Quem é a sua referência? Quais são as suas referências? Para pensar um instante. Referência a respeito de família, referência na área da espiritualidade, da religião, da fé, referência na área que você imaginar. E quem é que veio à tua mente quando eu falei essa palavra referência? Queira ou não queira, você fazendo de forma intencional ou não, todos nós somos referência. Todos nós somos referência. Você é uma referência. A questão seguinte, a questão importante de tudo isso é: mas e aí? Que tipo de referência nós temos sido? Nós temos sido boas referências ou, sei lá, nem tão boas assim? Será que você seguiria a si mesmo se tivesse essa opção? Para pensar um pouquinho em você aí. Tenta se afastar um pouquinho, dá aquela olhada, como um todo. Olha para a tua vida, olha para a tua mente, para o teu coração, olha para as tuas ações, olha para os teus resultados agora. Olha para a vida que você tem levado. Você indicaria outras pessoas que, por exemplo, pudessem seguir você mesmo? Você indicaria? Você seguiria a si mesmo? Olha, para pensar um pouquinho nisso. Mas uma coisa é fato, todos nós somos referências. A questão é: e aí? Quão boa tem sido essa referência? Temos sido boas referências? Uma boa referência? Temos sido. Marcos capítulo 14, Jesus conta, aliás, a narrativa de Marcos 14 conta uma história muito interessante. Fala que 2 discípulos procuraram Jesus
perguntando para ele, né, onde ele queria que os discípulos preparassem a Páscoa, né? Pedro e João que perguntaram. E Jesus falou o seguinte, olha, fala o seguinte, falou para os dois, vão até a cidade, chegando na cidade, vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro de água, um vaso de água. Sigam ele. Olha que interessante. Jesus mandou os dois discípulos seguir um cara que eles encontrariam, que eles avistariam na entrada da cidade. E Jesus fala, sigam ele. E quando ele, né, chegar ao seu destino final, chegar no imóvel, numa determinada casa, perguntem ao dono dessa casa aonde será realizada a Páscoa do Mestre. Enfim, desenrola o negócio lá. Olha que curioso isso. Jesus podia ter simplificado o negócio, né? Jesus podia ter simplesmente passado o endereço para os caras, vão na rua tal, no bairro tal, falem lá com o fulano de tal. Pronto, morreu. Já é. Mas Jesus, ele usa uma referência para que os discípulos cheguem no destino final. Ele usa uma referência. Referência é muito importante para tudo, né? Não sei se você já teve, vocês já tiveram uma experiência de comprar algo pela internet, por exemplo. Você vai cadastrar o endereço da tua casa. Geralmente, 99% das vezes, tá lá. Você precisa colocar uma referência. É o supermercado, né? Sei lá. É a escola não sei das quantas, né? Pensa em algum lugar que é conhecido perto da tua casa, do teu apartamento, do teu condomínio, que geralmente, né, as pessoas associam para conseguir chegar no destino final, para conseguir te encontrar, para conseguir achar a tua casa, o teu apartamento. É assim que funciona, né? Então, a referência é muito importante para isso também. Jesus, como eu disse, podia ter simplificado. Está aqui o endereço, está aqui o nome do bairro, vai lá, vocês vão chegar, enfim, desenrola esse negócio. Mas Jesus usou a figura de um cara que não tinha nada a ver com a história para simplesmente fazer com que os discípulos encontrassem o destino final, para fazer com que eles resolvessem o que precisava ser feito, que era encontrar um lugar para realizar a tal ceia. Por que isso é tão importante? Por que esse texto me chama tanta atenção? Existem 3 coisas que eu aprendo com esse cara, né? Nós não sabemos o nome dele, mas sabemos que ele carregava um vaso de água e Jesus mandou simplesmente os discípulos seguir ele até o destino final. A primeira coisa que eu aprendo, eu queria destacar com vocês aqui sobre isso, essa questão, é a questão, desculpa a redundância, né? É a questão da cultura, né? Romper com a cultura. Uma coisa que eu aprendo com esse cara é isso, a importância, né, de toda a referência. Você pode ver, toda boa referência geralmente precisa romper com algum aspecto da cultura que não seja legal, que não seja positivo no caso. Você sabia que não era comum homens naquela época, naquele contexto, carregarem vasos de água? Isso era uma coisa que geralmente as mulheres faziam. Na cultura da época, eram as mulheres que faziam isso. Então, quando Jesus fala para os 2 discípulos, vão até a porta da cidade, vocês vão ver um cara carregando um vaso de água, foi muito fácil, porque era algo incomum, um homem carregando um vaso de água. Quais são os aspectos da cultura que talvez você precise romper? Quais são os aspectos negativos? Nós falamos recentemente, numa das últimas aulas nossa, a respeito do jeitinho brasileiro, né? De querer levar vantagem, né, em tudo, vantagem sobre as coisas, aquele jeitinho malandro que muita gente olha como algo positivo, né? Bom, legal, show. Mas na verdade é uma particularidade da nossa cultura, uma particularidade maldita, negativa, que não é legal, Quantas coisas nós precisamos deixar de lado para conseguir, seguir em frente, nos tornarmos boas referências, e consequentemente aí poder ajudar pessoas, A segunda coisa, além de você precisar romper com algum aspecto da cultura, e eu quero até destacar aqui isso, né? Não estou dizendo que você precisa deixar a tua cultura, né, brasileira de lado, eu não estou dizendo que cultura não serve, que não é positivo, não é nada disso, mas existem coisas, como eu citei aqui,
que não são positivos. Mas, acima de tudo, a gente precisa absorver a cultura do reino, os valores, os princípios da cultura do reino, ou seja, da cultura de Deus. Se tem algo positivo, se tem algo bacana que você pode replicar, aplicar, replicar, né, o que fala, né, a respeito da cultura do reino, cultura de Deus. Beleza? A segunda coisa aqui para acelerar é a questão da quebra de paradigmas. Esse sujeito quebrou um paradigma. Não era com ele o negócio. Né? Não era, aliás, normal, né, homens carregarem vaso. Hoje é muito comum, né, a gente vê esse tipo de coisa, né, e tenta imaginar, poxa, o que tem de mais nisso? Né? Um cara carregando um galão de água, por exemplo. O que tem de mais nisso? Naquela época tinha tudo, porque não eram coisas que homens costumavam fazer. Parece ser besta. Talvez seja. Mas aquilo foi um fator extremamente relevante para o enredo de toda a história. E nos ensina isso, sabe? Aquilo que não é legal da cultura, meu amigo, rompe. Né? Se você precisa quebrar alguns paradigmas, quebre. O que nós podemos entender como quebra de paradigmas? Por exemplo, crenças limitantes. Existe alguma crença limitante na tua cabeça aí, ó, que está te travando, que está te bloqueando, que está te deixando na inércia, que está te impedindo de se tornar uma boa referência? Existe algum pensamento negativo aí que está atrapalhando a tua vida, está te prejudicando, está te travando, está te impedindo de viver o teu propósito de forma plena? Existe alguma crença limitante? Existe alguma coisa que alguém falou para você, aquilo se tornou verdade, você se apropriou daquela mentira, daquela falácia, daquela coisa que, cara, não faz sentido, extremamente nocivo para a tua vida, mas de alguma forma você se apropriou e isso tem se tornado um peso, um fardo para a tua vida. Deixa de lado. Imagina esse cara andando com um vaso de água na época. Né? O que as pessoas poderiam pensar dele, né? O que as pessoas poderiam falar? Mas o que esse cara está fazendo? Cara, isso é coisa de mulher. Você consegue imaginar isso? E hoje em dia, que tipo de coisas que às vezes você está aí, ó, dando ouvido para as pessoas e deixando de viver, deixando de fazer, deixando de experimentar e, consequentemente, deixando de ser uma boa referência. Note que o destino não era o cidadão aqui, o homem do vaso de água. O destino não foi ele que resolveu a situação, ele nem era o destino final. Mas ele era o que? A referência que apontava para o destino final. Seja uma boa referência e aponte um bom destino para as pessoas. Esse é o terceiro ponto que eu quero destacar para você. Dê destino às pessoas, mas dê um destino bacana. Sabe? Seja uma boa referência. Se as pessoas que estão à tua volta aí te seguirem de forma cega, aonde isso vai parar? Aonde isso vai dar? Né? Se a gente fizer um pequeno exercício aqui, você indicaria a si mesmo como uma boa referência? Você faria esse tipo de sugestão a alguém? Siga o fulano de tal. Siga a mim mesmo aqui que está garantido. Mas e aí? Quem garante, né, que você está no caminho certo, conduzindo a tua vida por um caminho reto, por um caminho legal? Quem garante? Jesus indicou esse cara para os discípulos chegarem até o destino, resolverem o que eles tinham que resolver. Será que será que eu, seríamos encontrados de forma assim, dignas? Será que seríamos pessoas dignas para ser indicadas por Jesus como boas referências? Será que se Jesus olhasse para você, falasse, dá para seguir sim, vai lá que é garantido. É interessante porque você percebe que, né, Jesus ele anteveu, ele previu isso, né? Fugiu aqui. Ele antecipou tudo isso. Antes de tudo acontecer, ele falou o que iria acontecer. E o cara seguiu certinho. O cara era digno de confiança. Você tem sido alguém digno de confiança? Você é alguém,
sabe, cujas pessoas podem confiar, que as pessoas podem seguir, vai chegar no destino certo, no destino correto, ou é alguém que dá 5 minutos, já dá meia volta, já faz loucura, já deixa o vaso por aí, já esquece do que tinha que fazer, já deixa para lá os seus compromissos, suas obrigações e já era. Tipo de pessoa você tem sido, de que forma você está conduzindo a tua vida. Seja uma boa referência. Você tem uma responsabilidade, né, acima de tudo, consigo mesmo. Você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, uma pessoa saudável, uma pessoa, sabe, que produza, né, bons frutos, mas você também tem uma responsabilidade com as pessoas à tua volta, com a tua família, com os teus amigos, com pessoas que olham para você e de alguma forma identificam bem, né? Elas veem uma referência. Mas, novamente, que tipo de referência você tem sido? Guarde as tuas emoções, guarde o teu coração, faça uma boa gestão das tuas emoções, aplique todas as técnicas que nós temos ensinado aqui e viva o teu propósito de forma plena. Seja uma boa referência para as pessoas. Como nós precisamos de boas referências nesse mundo. Pessoas éticas, de caráter, pessoas que, sabe, têm a sua identidade ali bem definida, bem clarificada, entendem o seu propósito de forma plena, não vivem simplesmente para si mesmo, não estão aí pisando nos outros, vivem debaixo de um propósito muito bem definido. Beleza, moçada? Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe vocês. Desejo aí que vocês tenham um final de semana bacana demais. Beleza? Qualquer coisa, estamos na área aí. Valeu!